Ela era a professora. Mas ele foi quem ensinou a maior lição. Aperte o play. Hoje, quem fala mais é o silêncio. O aluno que me ensinou a ceder. Alguns homens não querem te impressionar. Querem te observar até descobrir onde você se dobra. Era uma turma pequena. Curso de oratória para adultos. 2 vezes por semana, à noite. Gente que vinha do trabalho direto, cansada, querendo apenas o certificado. Menos ele. Sentava no fundo. Braços cruzados. Rosto calmo demais para alguém que devia estar aprendendo. Mas eu sentia. O jeito como ele me olhava não era de quem escutava. Era de quem esperava algo. Dizia pouco. Fazia todas as tarefas. Não puxava conversa, mas também nunca desviava o olhar quando eu falava com ele. E, ainda assim, havia algo insolente naquele silêncio. Como se eu estivesse sendo avaliada sem saber. Na terceira aula, pedi que todos se apresentassem em pé. Nome. Profissão. O que esperavam aprender. Ele se levantou por último. Davi. Administrador. Vim aprender a falar menos. E dizer mais. E então olhou direto para mim. Lento. E ficou olhando, segundos demais. O suficiente para me desconcentrar. Depois da aula, ele me esperou no corredor. Professora. O exercício foi interessante. Mas acho que você evita certas palavras quando fala. Evito? Palavras que revelam demais. Como desejo. Ele sorriu. Exatamente essa. A noite seguinte foi mais quente do que deveria. Não pelo clima. Mas porque ele invadiu meus pensamentos. Me imaginei sentada, ouvindo a voz dele me dizendo onde parar. Ou, onde continuar. Na semana seguinte, propus um exercício prático. Oratória improvisada. Sorteio de temas. 2 minutos cada. Quando o papel dele caiu, sorriu antes mesmo de abrir. Leu em voz alta. Controle. Todos riram. Ele não. Levantou. Foi até o centro da sala. E começou. Controle não é gritar. Não é mandar. Não é impor. É saber esperar. Observar. E, na hora certa, usar o silêncio como arma. Fez uma pausa. Me olhou. E às vezes, o verdadeiro controle é quando a outra pessoa acha que tem algum. A classe aplaudiu. Eu precisei cruzar as pernas. No fim da aula, ele se aproximou. Você me avalia hoje? Você quer nota? Quero sua atenção. Fui embora sem responder. Mas parei no elevador com as mãos trêmulas. 2 dias depois, recebi uma mensagem. Número desconhecido. Aula extra. Quarta. Sala 302, 22 horas. Só se quiser aprender a ceder. Demorei a responder. Mas às 21h50, já estava no corredor. A sala estava vazia. Luz baixa. Uma única cadeira no centro. Ele, encostado na parede. Professora. Isso aqui não é parte do curso. Então pode ir. Fiquei parada. Ele se aproximou. Fica, e eu ensino o que não está no cronograma. E o que exatamente você acha que pode me ensinar? Ele chegou perto. Encostou o rosto no meu. A não mandar em tudo. O primeiro beijo foi lento. Mais firme. Como quem assume o comando com a língua. Com os dentes. Com a respiração. Me prensou na parede. As mãos firmes. Os olhos, fundos demais. Você vai me deixar te mostrar? Ele perguntou. Assenti. Quase sem ar. Tirou minha blusa devagar. Desceu com a boca pelo pescoço.
Colocou os joelhos entre os meus. Me fez sentar na cadeira. Agora, você cala. E aprende. Me tocou com precisão. Sem urgência. Só comando. Quando penetrou, foi com um ritmo constante. E eu me entreguei com o corpo tenso, e a alma em queda. Gozei em silêncio. Com a boca entreaberta. E os olhos presos nele. Depois, ele se afastou. Me entregou a blusa. A aula acabou. Só o primeiro módulo. Fingi que nada tinha acontecido. Na aula seguinte, me vesti com rigidez. Blazer fechado. Sapato firme. Olhar direto. Davi chegou atrasado. Mas não pediu desculpas. Não sorriu. Apenas entrou, e me olhou como quem já me conhecia nua. E pior, como se soubesse que eu ainda lembrava. Evitei contato visual o tempo todo. Mas era inútil. Cada vez que ele mudava de posição na cadeira, eu sentia. Cada vez que cruzava os braços, o som parecia mais alto. E quando ele falava, minha respiração mudava de ritmo. No fim da aula, ele se aproximou do quadro. Sem ninguém notar, passou por trás de mim. Rente. Silencioso. Sussurrou no meu ouvido. Sua postura está melhor. Mas sua nuca ainda entrega tudo. Me arrepiei inteira. E ele, simplesmente foi embora. Na madrugada, recebi nova mensagem. Você pode me ignorar. Mas seu corpo não mente. No sábado, dei um curso fechado para outro grupo. Salão maior. Gente mais velha. Nenhuma expectativa de provocação. Até que, no intervalo, senti o perfume. A presença. Virei. E ele estava ali. Camisa cinza. Pulseira discreta. Papel na mão. Estou sempre buscando novos métodos. Isso não é perseguição? Isso é dedicação. Ele ficou na última fileira. Não falou nada. Mas anotou tudo. E, no fim, me esperou no corredor. Aula interessante. Você não tem limite? Tenho. Mas você não é um deles. Me entregou uma caixa. Pequena. Preta. Fina. Dentro, um colar com um pingente em forma de chave. E um bilhete. Na próxima vez, tranca a porta. Ou perde o controle de novo. Naquela noite, bebi. Não dormi. Me toquei 2 vezes, mas nada era igual. Porque não era mais sobre prazer. Era sobre ele ver o que ninguém via. Me dominar mesmo à distância. Fazer minha mente girar, sem usar as mãos. Na segunda, ele faltou. Na terça também. Na quarta, reapareceu. Pediu a palavra no meio da aula. Quero apresentar um exercício, professora. De improviso. Tema: rendição. Todos riram. Menos eu. Ele subiu ao centro da sala. Postura ereta. Olhos baixos. Voz firme. Às vezes, render-se não é sinal de fraqueza. É sinal de inteligência. Você reconhece a força do outro. E decide, onde quer ser dominado. Fez uma pausa. Porque tem gente que não pede permissão. Só te leva até onde você já queria ir. Olhou para mim. Longo. A única escolha é se vai com orgulho. Ou de joelhos. Os alunos aplaudiram. Eu quis sumir. Depois da aula, não me despedi. Fui direto pro carro. Mas quando entrei, havia um envelope no banco do passageiro. Sem remetente. Dentro. Você ensina com a voz. Mas grita com o olhar. E eu ainda vou ouvir você gemer sem vergonha. Joguei o bilhete no porta-luvas. Mas guardei o colar no pescoço. Debaixo da roupa. Como um segredo que aquece.
que incomoda, que domina. Naquela noite, não respondi. Não fui. Não mandei mensagem. Mas sonhei com ele entre minhas pernas. E acordei gemendo o nome que não devia dizer. Na aula seguinte, me vesti como armadura. Cabelo preso com força. Blusa fechada até o último botão. Salto firme. Mas ele percebeu. E não comentou nada. O que era pior. Porque o silêncio dele me expunha mais do que qualquer palavra. Durante a atividade, senti o olhar, o foco, a presença. E quando dei as costas para escrever no quadro, ouvi um riso baixo, isolado, preciso. Me virei. Ele fingia notar, mas sorria, como quem já sabia o que ia acontecer depois. Na saída, não falou comigo. Não se aproximou. Não mandou mensagem. Mas à noite, meu celular vibrou com um link. Convite. Hoje. 22 horas, espaço vértice. Sala 6. Cliquei. Era um estúdio de teatro. Privado. Discreto. Reserva feita. Meu nome constava como convidada. Pensei em ignorar. Mas às 21h30, já estava no espelho, passando batom com raiva. O espaço era escuro. Iluminação de cena. Cortinas negras. Tapete no chão. Cadeira solitária no centro. Ele estava de pé. Encostado na parede. Rosto sério. Roupas simples. Mas a voz era outro palco. Professora. Isso é teatro? Isso é um cenário. Para você parar de atuar. Fechei a porta. Tranquei. Dei 2 passos. O que exatamente espera hoje? Ele se aproximou. Que você admita. Admitir o quê? Que gosta quando perco a paciência com sua pose. Me pegou pela cintura. Devagar. Olhos nos meus. Hoje, você fala só quando eu deixar. E se eu não aceitar? Vai embora. Fiquei. Ele me sentou na cadeira. Ajoelhou. Tirou meus sapatos. Você passa o dia mandando. E ninguém percebe o quanto isso cansa. Beijou meu tornozelo. Depois subiu até o joelho. Hoje, eu assumo. Mas só se você ceder. Tirei o blazer. Depois a blusa. Sozinha. Ele não encostava. Só assistia. Quando o sutiã caiu no chão, ele finalmente se aproximou. Mordeu meu ombro. Beijou abaixo do pescoço. E sussurrou. Você não precisa ser forte agora. Me ajoelhei no tapete. Coloquei as mãos no chão. Ofereci a parte mais vulnerável de mim. E esperei. Ele veio por trás. Fez tudo com calma. Mas sem pedir. Beijou cada pedaço da minha vergonha. E me penetrou com lentidão cruel. Cada investida era uma quebra. Cada pausa, uma pergunta. E eu respondia com o corpo. Com os gemidos curtos. Com a cabeça baixa. Gozei tremendo. Com o rosto no tapete. E a alma, finalmente em silêncio. Depois, ele se deitou ao lado. Não falou nada. Até que disse. Agora me diga o que você sente. Demorei. Depois respirei. Eu sinto que. Pela primeira vez, alguém me viu inteira. Ele sorriu. E ainda assim, quis ficar. Fiquei 2 dias sem responder. 2 dias sem procurar. Sem abrir mensagens. Sem tocar em mim. 2 dias tentando me convencer de que ainda mandava em alguma coisa. Na terceira noite, recebi um envelope físico. Sem nome. Dentro, um bilhete à mão.
Você me deu tudo. Menos a parte que ainda finge estar no controle. E um endereço. Café discreto. Centro da cidade. Horário marcado, 19h30. Pensei em ignorar. Mas às 19h12, já estava na porta do banheiro, tirando o batom escuro e trocando o salto pelo tênis. Como se, por alguma razão, eu não quisesse ser vista, poderosa demais. Ele já estava lá. Sentado. Camisa clara. Sem provocação no olhar. Mas algo mais perigoso, serenidade. Você veio, ele disse. Nem sei porquê. Sabe, sim. Só ainda tem medo de admitir que está aprendendo, comigo. Ficamos em silêncio por minutos. Depois ele disse: hoje não quero seu corpo. E o que quer? Quero a sua atenção. Fora da sala. Fora da cama. A conversa foi estranhamente leve. Falamos de livros. De silêncio. De rotina. De medo. E quanto mais ele falava, menos eu lembrava que devia resistir. No fim, ele não pediu beijo. Não tocou. Só se aproximou, e disse: você ensina a voz. Mas vive escondida do som que seu próprio desejo faz. Fui embora em silêncio. Mas com um nó na garganta. Na madrugada, uma nova mensagem. Quero você de verdade. Não só em pedaços. Quando estiver pronta, me entrega tudo. Ignorei por um dia. Depois por 2. Mas na sexta, bati no apartamento dele. Vestido simples. Sem maquiagem. Sem desculpas. Ele abriu a porta. Olhou. Entendeu tudo sem que eu dissesse uma palavra. Me puxou pela mão. Trancou atrás de mim. Hoje é diferente, ele disse. Como assim? Hoje você vai me pedir. Pedir o quê? Para ser domada. O silêncio me queimou. Mas eu pedi. Com a boca seca. Com os olhos úmidos. Me mostra quem eu sou sem as defesas. Ele me deitou no sofá. Despido com lentidão. Não com fome. Com reverência. Como quem finalmente alcança algo que sempre soube que existia. Me tocou como se memorizasse. Lambeu como se invocasse. Penetrou como quem reescreve uma história mal contada. Gozei de olhos abertos. E, pela primeira vez, em paz. Depois, ele me abraçou. Forte. Calado. E disse: o seu corpo nunca me bastou. Eu quero o que você nunca entregou a ninguém. E, naquele instante, eu soube que ele nunca foi só o aluno. Ele era a minha prova. E eu já tinha reprovado em resistência. No sábado, acordei com a cabeça leve. E o coração, inquieto. O lençol ainda tinha o cheiro dele. Meu corpo ainda carregava o peso dos toques. Mas o que me assombrava não era o que ele tinha feito. Era o que eu sentia quando ele me deixava nua, por dentro. Passei o dia tentando voltar a ser quem eu era. Corrigi textos. Organizei gavetas. Liguei para 2 amigas. Ri sem vontade. Mas tudo parecia falso. Porque a mulher que fingia força o tempo inteiro já não me servia mais. À noite, fui até o lugar onde tudo começou. Aquela sala pequena. Cadeiras vazias. Quadro branco. Parei diante dele. Respirei. E senti. Davi. Ele entrou silencioso. Sem surpresa no rosto. Como se já soubesse que eu voltaria ali. Você sumiu, ele disse. Me escondi. De mim. De mim mesma. Ele se aproximou. Me olhou como quem lê. Vai fugir de novo? Não. Então por que está aqui? Para parar de lutar com quem já me desarmou.
Ele tirou a jaqueta. Estendeu a mão. Hoje você vai falar sobre o que sente quando está comigo, depois que o corpo silencia. Sentei. Engoli seco. E falei. Sinto medo. Desejo. Raiva. E descanso. Descanso? Com você, não preciso fingir. Ele sorriu. Chegou mais perto. Você acha que me cedeu alguma coisa? Tudo. Não. Você só me mostrou quem é. E isso foi o maior ato de poder que já vi. Ele me beijou. Sem urgência. Com ternura. Mas com firmeza. Como quem domina, pelo afeto. Me levantou da cadeira. Abaixou o zíper do meu vestido. Deixou-o cair. Ficamos ali. Em silêncio. Rostos colados. Respirações quentes. Olhos fechados. Ele me levou ao chão. Sem pressa. Sem poses. Só corpo contra corpo. Suor contra pele. Desejo contra rendição. Penetrou com o ritmo exato. Mordeu meu ombro. Beijou minhas lágrimas. Porque dessa vez, não era apenas prazer. Era libertação. Gozei forte. Profundo. Como se rasgasse algo antigo dentro de mim. E, depois, chorei. Ele não perguntou por quê. Só me abraçou. Deitou ao meu lado. E disse: agora você sabe. O quê? Que ceder não é perder. É escolher confiar. Ficamos ali por horas. Corpos misturados. Coração limpo. Vozes caladas. No dia seguinte, ele não me chamou de professora. E eu não o vi mais como aluno. Nos tornamos iguais. Diferentes. Mas inteiros. E quando ele segurou minha mão antes de sair, eu soube que o maior dominador é aquele que nos faz ceder sem violência, sem pressa, sem palavras, apenas estando ali e ficando. Ela cedeu e descobriu que o verdadeiro poder é decidir a quem você se entrega. Se essa história te pegou de jeito, deixa seu like, comenta e se inscreve. A próxima vai testar seus próprios limites.